Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre a vida do Atatürk. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar esse vídeo, eu vou falar com vocês sobre o meu novo livro, Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Essa é uma obra de ficção e eu estou deixando aqui no card o vídeo que está explicando um pouco melhor sobre esse livro e também na descrição o link para quem tiver interesse em comprar a obra. Como falamos no vídeo anterior, o Atatürk teve destaque dentro das forças armadas do Império Otomano. Ele também teve contato com ideias progressistas, com ideias vindas da Europa, e ele tinha em si uma ideia de que a Turquia, de que o seu país deveria se modernizar. Também vimos que o Império Otomano entrou na Primeira Guerra Mundial, foi derrotado e ocupado pelas forças aliadas. Após ser ocupado pelas forças aliadas, o Império Otomano acabou tendo que se submeter às ordens de países como França e Inglaterra. Então o sultão começou a ter que obedecer aos países que derrotaram o Império Otomano. Com a submissão do Império a forças estrangeiras, começaram a surgir alguns focos de rebelião pelo Império, principalmente por causa da questão do nacionalismo que começou a ser difundido. No ano de 1919, o Atatürk foi designado para ir para a Anatólia para impor a ordem em um ponto de foco de rebelião. O Atatürk seguiu para lá, só que ele não estava interessado em combater focos de rebelião. O seu interesse, na verdade, era começar o processo de independência da Turquia. Ou seja, todo esse ideário de nacionalismo entre os turcos começou a crescer e ele começou a desenvolver e a espalhar a ideia de que as áreas ocupadas por turcos no Império Otomano deveriam se tornar uma nação independente, uma nação dos turcos. Justamente por estar imbuído não de obedecer às determinações do governo, e sim por estar levantando causas próprias, causas particulares, o Atatürk acabou sendo expulso das Forças Armadas. Ele perdeu sua patente militar, seu comando de tropas, e foi considerado algo como um traidor. O Atatürk, que apesar de ter perdido seu cargo e de ser considerado um inimigo, um traidor do governo, ele continuou a sua luta por esse projeto de independência. Em 23 de julho desse ano, foi realizado o Congresso de Erzurum. Nesse congresso foi assinado um pacto nacional e foi criado também um comitê que lideraria essa luta pela independência da Turquia. O Atatürk foi eleito presidente desse comitê. Junto a esse processo de formação desse comitê, muitas lideranças políticas que estavam em Istambul e que por causa da ocupação estrangeira começaram a sair e ir para essa região da Anatólia para se juntar ao Atatürk. Pouco tempo depois da assinatura desse pacto nacional, esse governo que começou a se formar migrou para Ankara, onde começou a se consolidar o que veio a ser a capital da Turquia. Em 23 de abril de 1920, foi eleita uma Assembleia Nacional da Turquia, ou seja, criou-se um parlamento para esse novo país. O Atatürk foi eleito presidente da Turquia. E em agosto de 1920 foi assinado o Pacto de Sèvres. Esse Pacto de Sèvres ele definiu os destinos do Império Otomano após a sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Com esse pacto, a Armênia foi tornada independente do Império e também boa parte das regiões do Império passaram a ser dominadas pela Grécia. A Grécia foi o grande vencedor, foi o país que mais ganhou com a assinatura desse pacto. E a assinatura desse pacto foi o estalo para começar a guerra
da independência da Turquia. E o que os nacionalistas turcos, o que essas pessoas que estavam em busca da independência da Turquia queriam? Elas queriam as terras que pertenciam aos turcos, e isso significava algumas terras que pertenciam à Armênia e também as terras que estavam sendo ocupadas pela Grécia. Além dessa declaração de guerra, essa nova nação conseguiu apoio da União Soviética. A União Soviética foi o primeiro país a aceitar a Turquia como nação independente e também deu apoio militar através de fornecimento de armamentos para a Turquia. A Turquia então entrou em guerra com a Armênia. Foi uma guerra bem rápida, que ela logo foi resolvida, e a Turquia conseguiu algumas terras que passaram a ser pertencentes à Armênia após a sua independência. Já a guerra com a Grécia foi bem mais extensa. Começou em 1920 e se estendeu até 1923. Num primeiro momento, a Grécia teve a vantagem militar logo nos primeiros momentos de guerra, e ela chegou a quase conseguir ocupar a cidade de Ankara. Mas os turcos conseguiram reverter esse movimento e aos poucos foram tomando as áreas que os gregos estavam ocupando na Turquia, até conseguir conquistar toda a região, toda a Trácia, que era a região principal que eles estavam querendo. No dia 2 de outubro, as forças nacionalistas conseguiram tomar Istambul, então toda a região da Turquia atual já estava sob domínio das tropas nacionalistas, e começaram os acordos para se encerrar esse conflito. Os países europeus reconheceram a independência da Turquia, as fronteiras da Turquia então foram definidas, as fronteiras com os países da Europa, por exemplo. No dia 29 de outubro de 1923, então foi finalmente declarada a independência da República da Turquia. O Atatürk foi eleito presidente. E junto a esse processo, o Império Otomano acabou sendo extinguido. Esse império de séculos, ele foi simplesmente anulado. E com a chegada de Atatürk ao poder na Turquia, começou uma série de mudanças progressistas que ele pretendia para o seu país. É sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.